TV Profissão, a TV em que você se vê, apresenta Para Gostar de Ler. Toques de mestre sobre livros e autores. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Para Gostar de Ler, um programa que tem como função fazer você gostar mais de ler, se divertir com a leitura, curtir essa coisa com as letrinhas que estão ali. Afinal de contas, sempre lembrando que o tamanho da sua alma é o tamanho dos livros que você lê. Por isso que eu estou rodeado deles aqui. E sim, eu li todos antes que você pergunte. Então, no programinha de hoje, a gente vai falar sobre a novela, né, do Dias Gomes chamado O Bem Amado, né, que eu tenho essa edição pequenininha aqui, existem outras edições, algumas maiores, algumas menores, algumas mais luxuosas, eu tenho essa edição brochura bem tranquilinha e já dá ótima, né, já é maravilhosa. Essa aqui é uma das duas principais obras do Dias Gomes, que é um grande teatrólogo do Brasil, né? E o outro é O Pagador de Promessas, que é um teatro, né? Uma peça de teatro, que também virou filme e tal, né? Você pode até encontrar o filme para assistir, que também é maravilhoso. A diferença é que O Pagador de Promessas é um drama, drama mesmo, no sentido de drama, bem dramático. E O Bem Amado é uma comédia, mas uma comédia escrachada mesmo, muito divertida, que foi ao ar no Brasil pela Rede Globo, né? E depois, quer dizer, meio junto, foi transformada em texto também, né? A obra é de 73, então ela é junto com a ditadura militar, então tem várias críticas a políticos, ao regime, às pessoas, né? E nada que seja muito diferente do que a gente tem hoje também. Para falar no Dias Gomes, né? Ele nasceu em 1922 aqui no Brasil e faleceu em 1999. E isso é uma curiosidade meio mórbida, uma coisa muito ruim, mas assim, ele faleceu numa batida de carro e ele era passageiro. Ele tinha pegado um táxi e o táxi bateu, o táxi foi atropelado por um ônibus e ele faleceu desta forma, né? Ele ainda tinha muito a contribuir, mas infelizmente faleceu dessa forma. Ele era um dos membros da Academia Brasileira de Letras. Ele era casado com outra novelista muito importante chamada Janete Claire. Lembrando que a Janete Claire, no começo, ela era ajudante dele, e ele viu nela um grande potencial de escritora, né, de novelas, promoveu a carreira dela e lá pelas tantas se apaixonaram e casaram e tal, bem bonito isso. Ele era um cara ali na década de 60 trabalhando, né, ele já vinha de antes, ele já estava trabalhando e tal, mas ele era comunista, né? O que não pegava muito bem naquela época do governo militar, principalmente se você se declarasse desta forma. Então ele pensava mais no povo e tal, o teatro dele é para o povo, né? Se você pegar O Pagador de Promessas é exatamente isso, né? Então a forma como ele conseguiu fazer o teatro parou de ser feita a partir principalmente de 68, mais ou menos. Entre 64 e 68, algumas peças foram censuradas, em 68 não tinha mais como. E ele perdeu a maneira de trabalhar, ele perdeu o dinheiro, né? Porque as peças não podiam mais ser encenadas, ele não podia vender os livros, daí o que ele fez? Foi para a televisão, a convite do Boni. E daí o Boni falou, olha, em vez de você fazer uma coisa mais dramática, agora faça uma coisa um pouco mais alegre, mais divertida, com mais humor. E é no humor que as pessoas conseguem fazer as maiores críticas. Não sei se você sabia disso, mas é. Então, as maiores críticas que se pode fazer, principalmente críticas sociais, são feitas com humor. E isso não é o Dias Gomes está dizendo. Freud já disse isso há muito tempo antes. Então, a ideia é fazer humor. E aí vem O Bem Amado, que foi, em 1973, a primeira novela colorida do Brasil. Então, até então, era tudo preto e branco, né? Ainda que o equipamento colorido já estivesse no país desde 1970, tanto que você pode ver os jogos da Copa do Mundo de 70 coloridos, mas não eram transmitidos em cores. Tinha o equipamento para gravar, mas as pessoas não tinham TVs em cores ainda. Elas começam ali em 72, por aí, e a primeira novela é 73, O Bem Amado, né? Também é a primeira novela exportada do Brasil, quando a Rede Globo começa a exportar as novelas.
né? E ela passa a exportar as novelas e faz disso um business muito importante, né? Alguma notícia ruim? O quê? Suspendeu o estado de emergência? Nós vamos ter seca para mais de ano. O único culpado dessa situação calamitosa é o prefeito Odorico Paraguaçu. Cambada de comunistas! Querem nos dar água só em 88! Mas nós queremos água já! É uma grande crítica, uma grande ironia ao governo militar, mas é uma ironia também aos populistas, que estão aí até hoje, não só no Brasil, mas em qualquer lugar. A ideia, a história do livro, a história do Bem-Amado, é que tem um cara, Odorico Paraguaçu, que é o prefeito da cidade, e esse cara quer construir um cemitério, mas ninguém morre. Ninguém morre na cidade e ele quer construir um cemitério. E como é que isso acontece? Daí ele vai tentando matar as pessoas para inaugurar o cemitério e isso nunca acontece. Não contente, ainda tem 3 irmãs, as irmãs Cajazeira, que as 3 são apaixonadas pelo Odorico Paraguaçu, que é o nosso prefeito, e as 3 são... ele consegue enrolar as 3, por isso que ele é o bem-amado. Então, toda a ideia da novela, né, desse livro, que você deveria ler, porque é muito divertido, é sobre este bem-amado tentando inaugurar um cemitério e ninguém morre na cidade. Então, agora vá direto pro livro e confira tudo que eu disse aqui, porque o livro é sensacional e eu acho que ele é até melhor do que tudo que eu disse.